pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Café com Leitura, uma série em que eu leio alguns trechos inspiradores de livros que são importantes para mim. Espero que para vocês isso seja interessante. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre nós, uma falha no julgamento humano, ruído em português, do autor Daniel Kahneman, junto com Olivier Sibony e Cass Sunstein. Esse livro é de 2021 e o Kahneman ele também é autor do Pensar Rápido e Devagar. Ele é um psicólogo, economista, ganhou o Prêmio Nobel por conta das suas pesquisas em economia comportamental. O meu primeiro contato com esse autor, o Kahneman, foi na época da minha dissertação de mestrado. Eu escrevi sobre gerenciamento de riscos. E eu fiz toda essa dissertação e no final estava fazendo a pesquisa e descobri esses autores da economia comportamental, Thaler, Tversky e o Kahneman. E ele tratava da hipótese, na visão dele, pouco concreta, da racionalidade na decisão dos investidores. Bem interessante. Então, o nós, ruído, trata das questões do julgamento humano. E talvez seja interessante uma frase que o Kahneman coloca aqui. O julgamento pode ser descrito como uma medida, uma medição em que o instrumento utilizado é a mente humana. E o que se busca é a acurácia nessa medição. Então esse é o sentido de julgamento nesse livro. O Kahneman também fez vários trabalhos relacionados ao viés. Então, quando a gente pensa sobre os erros que são cometidos nas avaliações, decisões e julgamentos, existem duas naturezas, o viés e o ruído. O viés é aquele em que você tem um grupo de pessoas ou uma decisão que ela é tendenciosa num certo sentido. Já o ruído, em geral, diz respeito à dispersão na decisão em torno de um alvo. Essa dispersão, quando a gente imagina um grupo de pessoas, por exemplo, avaliando uma certa decisão, um certo caso, essa dispersão pode ser entendida como se fosse o desvio padrão dessa distribuição de análises, né? E nesse sentido, o ruído tem duas classificações, duas categorias. A primeira ele chama de ruído de nível, que basicamente significa a diferença sistemática na avaliação de diferentes pessoas em relação a um certo caso. Então, essa dispersão. E a outra dimensão seria do ruído de padrão, a variabilidade nas avaliações de uma pessoa ao longo de diferentes casos de natureza semelhante. E o que o Kahneman traz é que, qualquer que seja o processo decisório que a gente está conduzindo, deve-se buscar mais acurácia, ou seja, uma redução desse erro, uma redução dessa variabilidade, dessa dispersão indesejada. E aqui aparece um aspecto importante. Não se trata de não haver diversidade na proposição das soluções, das avaliações. Se trata de minimizar a variância indesejada nas decisões. E uma pergunta que ele coloca logo no início do livro é: bom, então a gente está tratando apenas de situações em que muitas pessoas participam de uma decisão ou de uma avaliação? E não se trata disso, porque existe ruído em decisões singulares, por exemplo, na avaliação de um projeto específico. E como é que a gente percebe isso? Ele coloca aqui: quando você faz uma decisão singular, você precisa imaginar que se houvesse uma outra pessoa, um outro decisor, tão competente quanto você, com os mesmos tipos de valores e objetivos, ele não chegaria à mesma conclusão, considerando as mesmas informações de base. Como um decisor, você precisa reconhecer que você poderia ter tomado uma decisão diferente se algum aspecto relevante da decisão, da situação ou do processo tivesse sido diferente. Então existem fatores intrínsecos ao indivíduo que fazem com que surja essa dispersão na sua própria tomada de decisão. Então nós, como indivíduos, estamos sujeitos à variância e isso pode acontecer por diversos fatores, né? Desde o mau humor, num certo dia de manhã, seu time perdeu ontem, você teve uma briga, são fatores emocionais que podem acontecer, por exemplo, que afetam a sua própria tomada de decisão. E quando isso acontece num grupo, você aumenta ainda mais essa variância. Porém, isso está presente também
no seu formato de decisão, na sua forma de decisão individual. Para mim, um aspecto bastante interessante é como é que nós podemos melhorar os processos decisórios de grupos. Porque nas organizações, talvez esse seja o hábito mais importante de uma organização, como ela toma decisão em grupo. E reconhecer que existe ruído e viés nessas decisões é fundamental. Ele coloca aqui alguns capítulos como que o grupo pode amplificar o ruído e como é que a gente poderia cuidar disso. E talvez o primeiro aspecto importante seja reconhecer que nem toda multidão é sábia. Né? Tem aquela tese da sabedoria da multidão, wisdom of the crowds, em que você propõe um problema difícil para um grande número de pessoas e você vai chegar a uma resposta correta. A questão é que isso funciona quando você tem independência na avaliação de cada indivíduo que faz parte daquela população que participa dessa decisão. Quando você não tem essa independência entre os participantes, você perde parte dessa competência, da sabedoria das multidões. E aqui entram alguns aspectos-chave que o Kahneman propõe para grupos que participam de processos decisórios. Um dos pontos interessantes para a gente avaliar em grupos tem a ver com como a informação flui no grupo ao longo do processo decisório, que ele chama do cascateamento das informações. Então, se uma certa pessoa inicia a discussão, a avaliação, esse posicionamento e essa informação que essa pessoa traz vão influenciar as próximas pessoas que participam desse processo decisório. Um ponto relevante nessa questão das informações do grupo é como o primeiro voto, a primeira apreciação impacta o restante. Tem estudos que mostram que nas redes sociais, essa popularidade inicial, ou seja, um primeiro voto positivo, por exemplo, um like, pode impactar bastante todos os outros comentários que vêm de uma certa publicação. Esse mesmo tipo de efeito acontece no grupo. Então, se a primeira pessoa tem uma certa tendência, claro, subconsciente para ela, os outros tendem a ser influenciados por essa primeira tendência. E é claro que você vai encontrar os aspectos sociais, relacionais, hierárquicos em qualquer organização. Então, quando um grupo senta para avaliar um certo assunto, tudo isso está acontecendo. São pressões de diversas naturezas que os participantes sentem e vão inibir, possivelmente, uma avaliação mais independente. Um ponto correlato a esse, do cascateamento das informações, é a polarização. Assim como a gente vê nas redes sociais, se você já tem uma pré-noção da sua avaliação, um pré-julgamento, você vai tender a reconfirmar, tem esse viés de confirmação, conforme o processo caminha, então a gente tende a ficar cada vez mais tendencioso numa certa decisão, quando isso acontece de forma não independente. Claro que aí a gente está falando de viés e não de ruído. Nesse sentido do viés e do ruído, tem uma frase interessante aqui. Os vieses psicológicos podem causar um viés estatístico se muitas pessoas daquele grupo decisório compartilham o mesmo viés. Porém, muitas vezes as pessoas têm vieses distintos. Nesses casos, o que a gente vai observar é ruído, essa dispersão na decisão. Então, como que as organizações deveriam cuidar dos grupos que participam de processos decisórios? O Kahneman propõe a estruturação de processos decisórios complexos em grupo. Quando a gente fala de um grupo, por que eu teria um grupo se o ruído pode aumentar? Eu preciso ter cuidado com essa estruturação. E tem benefícios da inteligência coletiva em operação. Então, como eu diminuo o ruído? Idealmente, ter pessoas competentes e complementares é um primeiro, quase que uma pré-condição, um pré-requisito. E ele propõe outras 3 medidas. A decomposição do processo em etapas claras, a independência de cada indivíduo na sua avaliação e você atrasar o julgamento ou a avaliação holística final coletiva. Então, demorar um pouco mais para chegar naquele instante que o grupo como um todo toma uma decisão coletiva.
Esse é um momento fundamental do processo de decisão coletivo, porque você vai ter o insight do grupo emergindo. Só que você precisa atrasar isso o máximo que você puder até o final do processo, para que as pessoas possam trazer sua visão independente. E aí, quando você integra todas essas visões independentes, é o momento de construir a visão coletiva. Uma medida que o Kahneman propõe nessa estruturação do processo, que eu acho bem interessante, é você ter um observador que decide. É um observador que faz parte do processo, mas com um chapéu específico de observar, verificar se a gente está cumprindo os guidelines, né, do processo estruturado, tomar conta de não aparecerem viés exagerados e chamar a atenção do grupo para os comportamentos que estão emergindo. Então ele chama de Decision Observer. E para realçar essa questão da independência, tem uma frase que ajuda a gente a lembrar, né? Uma segunda opinião não é independente se a pessoa que dá essa opinião conhece qual foi a primeira opinião. E aí vem a sugestão do Kahneman de sequenciar a informação. Então, de estruturar o processo em partes para que cada pessoa tenha a capacidade de compreender o contexto aos poucos e cada vez mais, de forma mais independente possível, emitindo as suas avaliações até que chega o momento em que a gente, como um grupo, pode tomar uma decisão coletiva. Então, é isso que ele chama de atrasar a decisão coletiva, onde finalmente vai aparecer essa inteligência do grupo para uma tomada de decisão final, que ele chama de decisão holística. Para fechar os comentários aqui do nós, o Kahneman propõe que a gente possa ter guias bem estruturados de decisão e que as decisões sejam independentes, e ele mesmo sugere o máximo possível o uso de algoritmos, né, nesse sentido de organizar o processo. E é claro que com a inteligência artificial a gente começa a pensar, bom, então por que a gente não delega a decisão para uma linguagem de máquina, por exemplo? O que ele sugere é que pode ser que o ruído seja realmente bastante reduzido quando eu uso um algoritmo nesses estágios iniciais do processo decisório, mas, como a gente bem sabe, e o Kahneman chama atenção para isso, existe o risco do viés, porque a inteligência artificial é construída com base no que ela estuda, e muito desse material contém, de fato, vieses instalados. Então seria uma decisão perigosa. A redução muito grande do ruído, porém com viés forte, pode prejudicar bastante a decisão. E aí, na minha humilde opinião, o que a gente mais perde de fato com isso é a capacidade coletiva de tomada de decisão. E o Kahneman também propõe essa decisão holística mais ao final do processo como ponto-chave de uma decisão saudável. Bom, pessoal, esses eram os pontos que para mim pareceram interessantes do livro Nós, Ruído, do Kahneman. Espero que inspire vocês também nos seus processos de decisão. Obrigado.